Vamos lá, galera. Então, bom dia para vocês. Bom ter vocês aqui. Bastante tempo sem falar com vocês, né? Espero que vocês estejam todos muito bem, dentro das possibilidades, é claro. Continue se cuidando. O negócio ainda está aí, ainda vai demorar para sair. Sinto muito ser portador de notícias ruins. Mas vamos lá. Galera, o que é que a gente estava vendo? Isso faz muito tempo já, né? Que a gente está estudando? Falem para mim, vamos ver. Um teste agora. Eu não lembro certinho o nome, mas é as classes dos animais. Isso. Opa, já temos alguma pista. Oi, Otávio. How are you? Good morning, I am fine. Good morning. Então, nós estamos vendo as classes dos animais, é isso? Então, nós estamos vendo os vertebrados. Muito bom. Dentro desses vertebrados, quem está, gente? Quem são os vertebrados? Todo mundo junto assim, não vou conseguir entender. O que tem que ter para ser vertebrado, então? Coluna Ossos. vertebral? Coluna vertebral, ossos, muito bom. Isso aí, vamos lá. Então, quem são os vertebrados agora? Todos aqueles que têm coluna vertebral? Nossa Senhora! Moligão, se eu tivesse junto com você aí, eu ia te dar um abraço. Quem são, então? Exemplifique. Pronto, melhorou agora. Na minha cabeça veio jacaré. Jacaré. Minhoca é? Hum, Répteis, isso. Minhoca é ou não? eu não lembro se minhoca tem coluna. Aí que Eu tá. creio que Não. 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 Então vamos lá. A esponja do mar tem coluna? Não, Não. Quinidário tem coluna? creio que não também. Água-viva tem coluna? Quinidário? Ah, não, não, não. Não, né? E galinha tem coluna? Tem, Não. tem. Não? Não sei. Sim ou não, galinha? Sim. Ah, tá. Sim, beleza. Ah, você tem coluna? Às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que sim. Eu sei que eu tenho todo dia, que dói todo dia. Vamos lá. Ah, perereca tem coluna? É pra ter? É para ter. Muito bom. Quem mais? Peixe tem coluna? Tem. Tem coluna. Então, olha lá. Agora nós já chegamos pelo menos em quase todos eles muito fácil, né? Vamos lá, gente. Ah, a gente vai brincando e vai pensando assim, né? O cara chega numa questão aí nos vestibulares, Enem, e o cara fala: quem são os vertebrados? É só você pensar quem tem coluna vertebral. Então, vou fazer um pequeno resumo antes da gente retomar os répteis. Então, quem tem coluna vertebral? Comando vermelho, vamos lá. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Muito bem, gente. Esses caras têm coluna vertebral. Só que daí nós temos que voltar mais um pouquinho, que é uma coisa que gera muita confusão, por isso eu vou falar de novo. Quando a gente fala nesses caras que têm coluna vertebral, então eles são chamados de vertebrados. Nossa Senhora, sim, ia ser chamado do quê, né? São os vertebrados. Os vertebrados, eles são chamados, pertencem a um grupo maior chamado de cordados. Isso aqui gera um pouco de confusão. Então, quando a gente fala em cordados, eu tenho os vertebrados. Mas eu tenho um outro grupo, tá? Eu tenho um outro grupo que não tem coluna vertebral, mas que mesmo assim são cordados. Então, eles são sem coluna vertebral, ok? Quem são os caras sem coluna vertebral? Eles são chamados de protocordados.
Dentro desses protocordados, eu tenho dois grupos, os urocordados e os cefalocordados. Ok, gente? Estamos só relembrando, tá? Por favor, qualquer coisa, para aí, pede, a gente volta a explicação. Aí eu venho aqui, ó, e faço uma pergunta para você. O que que é esse cordado se nós temos esses dois grupos aqui dentro? Tem os vertebrados e tem os protocordados. Não são a mesma coisa, senão eles estavam dentro do mesmo grupo, né, gente? Então eles são diferentes. Os vertebrados são os caras que têm coluna vertebral. E os protocordados são os caras que não têm coluna vertebral. No entanto, eles estão dentro de um outro grande grupo que é chamado de filocordado, ou chordata, ou cordata. O que significa? Então, pera aí, gente. Vocês conseguem lembrar ou não lembram de nada? É importante eu ter essa resposta para eu poder balizar a minha aula. Vocês conseguem lembrar o que são os cordados? Ou o que define ele como cordado? Eu creio que sim. Então vamos relembrar lá rapidão. Então, olha lá. Cordado, o nome já está dizendo. Ele tem o quê? Notocorda. O que é notocorda? Notocorda é a estrutura que surge como sustentação em todos os cordados, pelo menos no período embrionário. Pelo menos. Certo? Em nós surge uma notocorda, que é uma corda que vai dar origem à coluna vertebral. Nos vertebrados. Então, a notocorda dá origem à coluna vertebral. Certo? Estão lembrando, gente? Importante, galera. Isso aí, depois, na hora de fazer questão e não sei o quê, vira uma confusão. Então, cordado é quem tem notocorda, pelo menos no período embrionário. Significa que tem animais que vão ter apenas notocorda e nunca coluna vertebral. Quem são esses caras? São os protocordados. Então, os protocordados não têm coluna vertebral. Eles sempre vão ter notocorda. São os urocordados, os cefalocordados. As assídeas, que são os tunicados, e os cefalocordados, que é o anfioxo. Certo? Cuidado aqui, ó, tá? Os urocordados, eles são chamados de tunicados. É só uma revisão, tá, gente? Para a gente poder retomar algumas aulas atrás aí. Aí eu vou aproveitar e vou falar o seguinte, mais 3 características dos cordados, e essa questão sempre aparece para vocês nos testes que vocês vão fazer futuramente. Então, primeiro, para ser cordado tem que ter notocorda pelo menos no período embrionário. Tem que ter o que mais? Tem que ter cordão nervoso dorsal. Cordão nervoso dorsal, em nós, ele evolui da origem à nossa medula espinhal, que está no meio da coluna vertebral, que já é sistema nervoso. Terceiro, característica, fendas faringianas. São buracos, espaços na sua faringe, que depois em nós elas se fecham e dão origem à nossa faringe. Quarta característica e última, cauda pós-anal. Exatamente. Dizem os evolucionistas, ou melhor, os estudiosos da evolução, que essa cauda pós-anal é um resquício do rabo dos nossos ancestrais diretos, que não eram macacos. Por favor, tá? Por favor, não eram macacos. Eram ancestrais comuns dos macacos e nossos, tá? Não era um macaco. Aquele negócio de Darwin lá, que vocês devem conhecer muito bem, aquele desenhinho onde vem o macaco evoluindo e se torna homem, ele foi construído no período para
vamos dizer assim, fazer a teoria de Darwin perder um pouco de credibilidade, falando assim, tá vendo? Olha aqui, ó, ele tá falando que a gente vem do macaco, né? Então, isso, e vou dizer para vocês, pesou bastante aquilo ali, porque as pessoas jamais admitiam que teriam vindo originadas de outro ser vivo, de outro animal. Hoje mesmo nós temos dificuldade, muitas vezes que a gente fala que nós somos animais, as pessoas não querem aceitar, então você imagina naquele período, tá? Então cuidado com essas coisas também de evolução. Beleza aqui? Apaguei tudo, se a minha borracha chique aqui funcionar. Olha aí que legal, bem mais fácil do que no quadro. Isso, só... Lembrando o seguinte, fica tudo gravadinho lá. Depois da aula eu já vou postar, daí já vou postar também os exercícios, né? Tudo bonitinho lá para vocês, tá? Muito bom. Vamos lá. E agora nós temos o filo que nós estamos, ou melhor, a classe que nós estamos trabalhando. Então, a classe Reptilia, ou os répteis. Então, aqui nós temos jacaré, crocodilo, tartaruga, cágado, jabuti, que não são a mesma coisa, os lagartos, as iguanas, as serpentes. Então, aqui é um grupo de animais que tem características em comum, por isso eles estão dentro do mesmo grupo, ou seja, dentro da mesma classe. Eles são os répteis. E daí eu venho e pergunto para vocês, o que eles têm de diferente da classe anterior? Ah, professor, eu não lembro a classe anterior. A classe anterior eram os anfíbios. Então, nós vamos fazer bastante ligação com os anteriores para a gente já ir revisando. Então, uma dica bem fácil, galera, para você pensar. Esses caras aqui, ó, eles estão na Terra. Sim, no planeta também. Mas eles estão no ambiente terrestre. Então, significa que eles estão em um ambiente... Um ambiente o quê? Ó. Seco. Isso. Mas e a tartaruga ali? Pô, sacanagem, né? E a tartaruga? Não, calma, né, gente? Estão num ambiente seco, parcialmente, né, ficam fora ou ficam dentro, mas também tem uma necessidade de evolução do seu tegumento devido a estar exatamente no ambiente úmido, molhado o tempo todo, tá? Vamos lá. Então, qual é a primeira coisa que você tem que lembrar? Está no ambiente seco. O que isso implica nas transformações desse organismo, desse tegumento? Vamos começar por partes. O que tem que mudar por estar no ambiente seco? O tegumento A dele. pele, Isso, o tegumento, a pele é o quê? Precisa mais ser o grossa quê? do que os anfíbios. Precisa ser mais grossa e ela precisa também ser Impermeável? impermeável. Isso aí. Então, olha lá, ó. Então você já vai pensar assim, ó, gente, não precisa decorar, é só você pensar. Saiu do ambiente úmido ou parcialmente úmido e eu vim para um ambiente seco. Se eu não tiver especializações do meu tegumento, da minha pele, o que vai acontecer? Eu vou ficar algumas horas fora da água e vou morrer. Certo? Então eu tenho que transformar. Esse meu tegumento teve que ser transformado. Quando a gente pega lá em anfíbio, já fazendo uma revisão, a gente tinha um tegumento pouco queratinizado. Lembrando lá, queratina é uma proteína que faz ser impermeável. Para você conseguir entender o que eu estou te falando, a sua unha é feita de queratina. Os seus pelos são queratina, o seu cabelo é queratina, o casco do cavalo é queratina. O corno do boi é queratina, o chifre do alce
do veado, é tudo queratina. Então é um material bastante forte e impermeável. E vou perguntar, você tem queratina? Não pense bobeira, depois fica gravado, depois tem que cortar. Você tem queratina? Sim. Você é permeável ou impermeável? É uma boa questão. É uma boa, né? Se você ficar numa piscina, você incha? Ou seja, entra água em você assim Não, pela pele e você vai inchando? não. Não. Beleza. Quando você fica fora, se você ficar o dia inteiro sentado ali no sol, o que vai acontecer com você? Vai ressecar a pele? Vai ressecar a pele, mas você vai ficar perdendo um monte de água pela pele assim rapidamente ou não? Hum, Pode responder, gente. Vai suar um pouco ou vai perder tudo de uma vez? Vai suar um pouco. Vai suar um pouco. Ótimo. Vai suar por onde? Tudo. Não, Isso, mas tem uma estrutura especial para isso. Como é que se chama? Os poros sudoríparos, acho que é assim que é a Então, palavra. isso, ótimo, são as glândulas sudoríparas, isso. Então, a gente não fica perdendo água por todos os lugares da nossa pele. Existem locais específicos para isso. A nossa pele, ela é parcialmente o quê? Impermeável. Nem ganhamos água com facilidade, nem perdemos água com facilidade. Aonde que a gente perde muita água? Vamos lá, galera. Quando está um dia frio, quando você era criança, você ia na janela de casa ou do carro e assoprava, né? Duvido que vocês não faziam isso. Aí dava aquela embaçada no vidro e daí você escrevia teu nome, fazia o coraçãozinho do namoradinho, tenho certeza disso, né? O que estava acontecendo ali? Por que embaça? O que tem na tua respiração que faz aquilo no vidro, no espelho? Água. Água. Então você perde muita água pela tua respiração. Você perde muita água com as fezes. E você perde muita água com a tua excreta, que é a urina. Perde pelo suor? Claro, só que ele tem uma função determinada ali, que é controlar a temperatura do teu organismo. Ok? Você não fica vertendo água pela pele descontroladamente. Então significa que você tem a sua pele parcialmente, pelo menos, impermeável. Quem é que vai tornar isso possível? Esta proteína especial aqui chamada de queratina. Então significa que nós temos a pele queratinizado. Tem lugar mais, tem lugar menos. Então vamos lá, olha só para vocês entenderem e olha que legal. Quando você pensa no seu lábio, parte do seu lábio está para o lado de fora do seu organismo e parte do seu lábio está para o lado de dentro. O lado de fora, ele é mais resistente. Por quê? Porque ele tem mais queratina. Conforme você vai andando da porção mediana do seu lábio, ou seja, onde está fechando a sua boca, para o lado de dentro, vai diminuindo a quantidade de queratina. É muito fácil para você perceber isso. Como, professor? A parte de dentro, a parte interna do seu lábio, ela é mais macia, ela é menos resistente. Por quê? Porque eu tenho menos queratina, porque não fica exposto o tempo todo ao ambiente. Ó, outra coisa bem fácil para a gente lembrar, tenho certeza. Quem já comeu essas batatinhas, esse salgadinho de batatinha aí, tipo Ruffles e outras marcas que existem, o que acontece com a tua boca, o teu céu da boca? Alô? É que faz muito tempo que eu não como salgadinho. Mas eu vou fazer vocês, eu também, mas é impossível, cara, você não lembrar. Devido ao sal e o atrito também, o que acontece? Acaba
machucando um pouco toda a sua boca, o céu da boca. Fica uma sensação ruim ali, fica dolorido. Por quê? Principalmente por causa do sal. O sal começa a puxar a água. Lembra lá da matéria do primeiro ano, lá, transporte entre membrana? Sal puxa a água puxa o sal. Então, eu tenho lá uma osmose, uma difusão simples. Então, uma alta concentração de sal começa a tirar a água do meu tegumento. Ah, mas espera aí, e se eu colocasse a batatinha no teu braço, será que ia causar a mesma coisa? Não. Não, por quê? Porque o meu braço, a minha pele, o meu tegumento é parcialmente ou muito mais impermeável do que a mucosa da minha boca. Por quê? Porque na minha pele eu tenho bastante queratina, enquanto que nas mucosas nasal, oral, estomacal, intestinal, eu não vou ter queratina. Então eu tenho tecidos diferentes, tá? Então você tem deposição de queratina. Então lembra lá, ó, queratina torna o quê? Resistente, torna impermeável, ok? Então essa é uma das grandes características aqui que eu vou ter nos répteis. Por quê? Porque eles são o filo que conquista o ambiente terrestre. Se vocês lembrarem dos anfíbios, o que acontecia? Parte da vida dos anfíbios era onde? Na água. As suas larvas, o girino, por exemplo, fica na água. Eles, no período quente do dia, com muita insolação, o que eles fazem? Vão para a água. Por quê? Porque o seu tegumento não é impermeável como é o tegumento dos répteis. O que acontece? Eu tenho uma deposição bastante grande de queratina e torna esse tegumento bastante impermeável. E daí você está vendo foto aqui ó, do lado. Ó. Aqui ó, nós temos o dorso de um crocodilo, de um jacaré, e nesse cara aqui eu vou encontrar estruturas córneas, ou seja, estruturas feitas de queratina, que são as placas córneas. Aqui, na parte de baixo, você está vendo uma tartaruga, que é um quelônio, e você vai ter, não é a mesma estrutura, mas é feito basicamente da mesma coisa. Mas as tartarugas, os jabutis e os cágados, que são três coisas distintas, eles vão ter não placas córneas, mas sim um casco, mas também feito de queratina. E logo aqui do lado, ó, você tem o terceiro grupo, que é o esquamata, ou os escamados. Já dei a dica, né? O que você está vendo aqui nessa jararaca ilhoa aqui, que é uma espécie exclusiva do Brasil, lá da Ilha das Cobras? Você está vendo escamas, certo? Então, eu vou ter animais aqui nessa classe que vão apresentar placas córneas, como os jacarés e os crocodilos. Eu vou ter animais com casco e eu vou ter animais com escamas, tá? Mas tudo isso está intimamente ligado com resistência e tornar o animal impermeável, não deixar ele ficar perdendo água para o ambiente, já que agora eles estão num ambiente seco. O que mais que eu tenho agora neles que muda ali ligado à sustentação? Eles vão ter músculos muito mais fortes. Por quê? Devido a uma força chamada força G. Tá? A ação da força G sobre o organismo quando você está fora da água é muito maior. Então, eu preciso ter tanto músculos quanto ossos mais fortes, tá? Mais fortes, para eu poder suportar isso. Então, para eu me locomover, eu preciso ter mais músculos mais fortes, esqueleto também mais forte. Então, eu vou ter uma estrutura muito mais evoluída, principalmente quando a gente fala de cinturas.
cinturas, eu achei que a gente só tinha uma. Não, na verdade você tem duas cinturas. Nós falamos isso lá nos mamíferos. Não sei se alguém lembra. Vai ganhar um bombom do professor André, se alguém lembrar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Dou-lhe... Não? Cintura pélvica, que é a parte de baixo, que faz a conexão do nosso tronco com os nossos membros inferiores. Então, cintura pélvica, na pelvis. E nós temos a cintura escapular, galera, que são os nossos ombros. Escapular. Então, lembra lá, galera, cintura pélvica, ligação com os nossos membros inferiores. Cintura escapular, ligação com os nossos membros superiores. Então, eu tenho que ter essas duas cinturas bem mais desenvolvidas, porque agora eles vão estar no ambiente seco, terrestre, e precisam se locomover melhor, ok? E daí nós temos um detalhe aqui, ó, que para eles crescerem, eles precisam ou trocar essas estruturas, ou essa estrutura vai ter que crescer junto, certo? Então ele vai ter que sempre estar depositando novas placas córneas, aumentando o tamanho do casco, e no caso das serpentes, das cobras e dos lagartos, vou estar trocando a pele, que é o revestimento externo dessas escamas. Você já deve ter visto pele de cobra. Inclusive, uma coisa bastante interessante quando a gente fala das cobras, que são encontradas bastante na nossa região, que é a cobra cascavel, uma das serpentes mais venenosas do mundo, ela tem um chocalho lá atrás, né? Aquele chocalho, o que é? Cada uma daquelas fasezinhas do chocalho lá, pecinhas do chocalho, indica uma troca de pele. Até as pessoas às vezes falam que indica a idade da serpente. Não dá para ter certeza, tá? Porque a serpente ela pode vir a fazer mais do que uma troca de pele por ano. Então, pode ser que ela tenha 2 guizozinhos daquele em um ano só. Então, não dá para ter certeza se cada guizo daquele indica um ano dessa serpente. No entanto, tem uma coisa que tem certeza. Cada guizozinho daquele indica uma troca de pele. Ou seja, cada guizo, ela cresceu um pouco. Tá? Eu vou achar, eu tenho um guizo com um chocalho daquele com 12 guizos. Não gosto nem de pensar que tamanho que era essa cascavel. Eu, às vezes, até acho que o meu avô acabou manipulando ali só para ficar maior e ficar impressionando as pessoas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Então, aqui, vamos lá. Vamos pensar e sempre vamos fazer ligações com as outras classes, tá? Então, a respiração, primeiro. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente está falando de troca gasosa. E daí, quando a gente falava de peixe, você deveria lembrar lá que o peixe tem brânquias. Brânquias são estruturas para fazer troca, retirando o oxigênio da água. Mas nós tínhamos peixes que evoluíram e eles também tinham uma estrutura parecida com um pulmão. A bexiga natatória se transformou numa estrutura altamente vascularizada que era capaz de pegar oxigênio do ar. Quando a gente foi para anfíbios, já não tinha mais brânquia nos adultos, apenas nas larvas, no estágio larval, nos juvenis. Todos os adultos apresentavam o quê? Pulmão. Mas quando a gente falava de anfíbio, tinha pulmão e tinha respiração cutânea, respiração pela pele. Respiração pela pele, na superfície desses anfíbios, e também pela mucosa da boca. Eles faziam trocas pela mucosa da boca, tá? Então, tem que tomar cuidado que agora você tem que ir pensando que as coisas foram evoluindo. Ou seja, eu saí daquela dependência da água, eu fui para o ambiente terrestre, e nesse ambiente terrestre eu tenho que ter
a evolução do tegumento e também dos outros sistemas. E no sistema respiratório, quando a gente fala lá, para a gente relembrar de anfíbios, os anfíbios faziam troca gasosa por um pulmão, mas ainda o pulmão era pequeno, não dava conta de conseguir fazer toda a troca que ele precisava. Então, tinha pulmão e fazia também pelo tegumento, ou seja, pela pele. Tá? Agora, nós vamos ter um pouquinho mais de evolução, e aqui do lado você consegue ver, ó, olha o tamanho que era o pulmão da salamandra. A salamandra é um anfíbio. Olha o tamanho que era o pulmão da rã, do sapo. E daí, quando você chega nos répteis, você tem 2 pulmões bastante desenvolvidos, e esses pulmões estão subdivididos. Olha aqui, ó. Tem várias estruturazinhas, várias estruturazinhas para fazer troca gasosa. Isso daqui vai aumentar a troca. Então, agora, quando a gente pensa em répteis, os répteis, eles vão ter troca apenas aérea pelo pulmão. Não tem mais troca pela pele, até porque o seu tegumento é o quê? Impermeável. Impermeável. Então, ele não tem mais como o oxigênio entrar e o dióxido de carbono sair de dentro desse animal pela pele. Então, vai ser exclusivamente pelos pulmões. Então, os pulmões vão ser bem maiores. Nas próximas aulas, nós vamos andar aqui, ó, para esse desenho que você está vendo aqui, ó, que são das aves. Um pulmão com vários saquinhos chamados de sacos aéreos interligados. Aí a gente vai entender para que serve isso. Então, o sistema continua evoluindo. Quando a gente fala em sistema digestório, tá? Em sistema digestório, que é a nutrição, a gente tem que entender o seguinte, ó. Existe uma faringe, o esôfago, que faz a ligação com o estômago, existe o intestino delgado, o reto e uma cloaca. Cloaca. E aí, galera, o que é uma cloaca? Por que não se chama ânus e se chama cloaca? Porque é multitarefas. É multitarefas. Muito bem, olha aí, as nossas brincadeiras às vezes funcionam, né, Otávio? Lembra que é o buraco mais útil do mundo? Excreta, joga fora os restos. No caso aqui, bota ovo, né? Coloca ovo. E ainda nós temos que lembrar que serve ainda para alguns animais respirarem, que é o caso do pepino do mar, e ainda serve de abrigo para uns peixinhos que entram na cloaca do pepino do mar. Então é o buraco mais útil do mundo, né? Então, cuidado. Quando a gente fala em cloaca, ele excreta por esse local, bota ovo e elimina restos. Então, é um buraco muito útil ali para o animal. Agora, o que eu quero para finalizar nossa aula? Que você lembre disso aqui, ó. Está vendo ali, ó, o pâncreas e o fígado. Essas duas estruturas são extremamente importantes nos répteis. São as glândulas anexas. Lembram para que serve o fígado e o pâncreas em vocês? Se vocês lembrarem, serve para a mesma coisa nos répteis. Lembram ou não? Auxiliar na digestão? Isso, vai auxiliar na digestão. Perfeito, galera. Esses animais, eles acabam engolindo praticamente todo o seu alimento inteiro. Eles não têm muita capacidade de ficar mastigando. Então, eles mordem, arrancam um pedaço e acabam engolindo praticamente inteiro, diferente de nós. Então, eles precisam, é diferente da maioria de nós, né? Tá.
eles precisam ter glândulas anexas extremamente funcionais para produzir as enzimas digestivas para dar conta de digerir esse alimento que vai praticamente inteiro para dentro do seu estômago. Então, tem um estômago muito desenvolvido e as glândulas anexas também bastante desenvolvidas. Tá ok, galera? Então, a gente vai finalizando por aqui, chegando ao final da nossa aula, mas já ficando aqui para você, ó. Nossa próxima aula, a gente vai falar sobre circulação e a gente vai começar lá. Vamos fazer um comparativo dos peixes, os anfíbios e os répteis para a gente ver como é que isso foi evoluindo ao longo dos filos que a gente vem estudando. Tá ok, galera? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, chamem. E eu já vou postar a aula, já vou postar também as atividades para vocês irem concluindo e fazendo